Boa tarde, doutor Alberto Emiliano. Como está o senhor? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Vocês, nossos trabalhadores e trabalhadoras, né, já viram aqui na nossa live o doutor Alberto Emiliano, mas eu vou repetir para quem por acaso não tenha visto. Ele é procurador do Ministério Público do Trabalho aqui do Paraná. Nessa semana, doutor, nós estamos aqui cada dia com um procurador. Agora que eu me dei conta disso. A doutora Cristiane Lopes esteve aqui na quarta-feira por conta de ser celebrado, celebrado não, né? Um dia de reflexão, né? Mundial sobre o tráfico internacional de mulheres e crianças. Então, ela esteve aqui também. Sim, tema importantíssimo. Então, doutor, mas indo aqui à nossa pauta, na semana passada, o doutor Alberto Emiliano, ele lançou o livro chamado Negociações Coletivas Transnacionais, né? É exatamente isso. Negociações coletivas transnacional. Então, doutor, como o nosso público aqui é de trabalhadoras e trabalhadores, né, de chão de fábrica, e como o seu livro é extremamente relevante para nós, trabalhadores, eu gostaria que a gente falasse aqui de uma forma que ficasse bem claro para eles a importância do seu livro, do senhor ter se dedicado, né, com tantas outras opções de pesquisa para o seu doutorado, o senhor se debruçou exatamente por esse tema, né? E eu não vou adiantar aqui, vai ficar claro durante a entrevista qual foi o seu objetivo ao tratar desse tema, e os trabalhadores que vão estar aqui nos ouvindo e as trabalhadoras vão perceber o como é importante ter pessoas que fazem parte da academia, que dedicam pesquisas, né, em diversas áreas de conhecimento, aqui no caso jurídico, para você, trabalhador, e para você, trabalhadora. É por isso que nós estamos aqui hoje, porque isso diz respeito exatamente ao chão de fábrica. Agradeço para começar, em nome de todos os trabalhadores, né? Também sou uma aqui, por essa dedicação sua. Conheço o seu livro, né? Conheço os objetivos, né? O que o levou, né? E realmente é muito nobre, para começar, é muito nobre já a sua intenção. Então, para que os trabalhadores entendam, por que é importante, doutor, que as negociações coletivas sejam transnacionais? Pois não, Gil. Bom, antes de tudo, mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde ao Sindicato dos Metalúrgicos, boa tarde à categoria dos metalúrgicos, a qual eu saúdo na pessoa do presidente Sérgio Butic, que tem desempenhado um papel importante na representação dos interesses desse grande grupo. De fato, a negociação coletiva ela tem uma função importantíssima de assegurar direitos aos trabalhadores representados, ou seja, através dos acordos e convenções, o sindicato consegue, junto aos representantes dos empregadores, ampliar o rol de direitos a serem usufruídos, a serem beneficiados, destinados aos trabalhadores e às trabalhadoras. Mas essa negociação no mundo globalizado não pode ficar limitada a determinada cidade, a determinado país. Grandes empresas, as empresas transnacionais, elas não se limitam a um único país. Elas têm unidades, elas estabelecem contratos no mundo inteiro. Daí, entendo que é muito importante que os sindicatos também se organizem em redes internacionais, para poder fazer com que essa negociação, para poder fazer com que esses acordos atinjam o maior número de trabalhadores e trabalhadoras em todo o mundo, em todo o globo. E essa me parece a ideia principal dessa pesquisa, né, da negociação coletiva transnacional. Certo, doutor.
porque o que a gente percebe, né, o que a gente sabe que como acontece, é que os trabalhadores da Volkswagen na Alemanha, porque aquele país tem todo um tipo de reflexão sobre o cidadão, eles têm uma outra constituição, eles têm uma outra cultura. Os europeus eles não admitem, né, algumas coisas que acontecem, infelizmente, ainda por uma questão de desenvolvimento, vamos falar assim, em países como o nosso, Uhum. e até países lá do terceiro mundo, né, porque a gente hoje nós somos um país, né, que está no meio do caminho. Mas a verdade é que o trabalhador da Alemanha ele tem um direito garantido que nós não temos aqui no Brasil, que nós não temos na planta do México e de outros países, né, da Ásia e América Latina. Então, é importante destacar assim, né, que o objetivo do Dr. Alberto é exatamente trazer uma igualdade no que for possível, né, o máximo possível, porque se essa negociação ela for realmente globalizada também, como as empresas são globalizadas, os sindicatos também agirem de forma global, vamos conseguir pelo menos diminuir um pouco dessa distância, né, doutor, que existe. Doutor, a sua tese, que eu tive o prazer de entrevistá-lo, acho que um dia depois que o senhor apresentou sua tese no doutorado aqui na UFPR, era exatamente sobre esse tema, e não vou errar aqui ao dizer que se não era a empresa principal que o senhor tomou como objeto de pesquisa ali, mas estava entre uma das empresas. Era exatamente a Renault do Brasil, né? A Renault do Brasil ela estava ali no seu estudo, era o seu objeto de pesquisa. Eu não conversei com o senhor na época, embora eu sei, né, da parte que ele coube do que o senhor estava fazendo, enfim. Mas sabe que eu lembrei muito com aquele episódio da Renault, da nossa entrevista, quando você estava explicando por que você se dedicou a essa tese, da negociação coletiva transnacional. E quando a gente estava vivendo aquele impasse ali com a Renault, doutor, você não percebeu a sua tese viva naquele momento? E sendo exatamente um objeto para todos os envolvidos, a sua pesquisa estava ali. Estou errada, doutor? Sim, sim. De fato, no âmbito do meu doutorado, no qual fiz a pesquisa no programa de pós da Federal do Paraná, acabei fazendo uma análise de caso sobre o grupo Renault, porque entendo que se trata de uma grande empresa, uma empresa transnacional e tem um papel muito relevante no estado do Paraná, na nossa economia local, enfim. E essa análise buscou estabelecer uma conexão entre os acordos internacionais feitos pelo grupo Renault e sobre a incidência desses acordos dentro do Estado brasileiro, ou seja, em relação ao trabalhador, à trabalhadora contratada pelo grupo Renault, contratado pelo grupo Renault no Brasil, enfim. Tempos depois da defesa dessa tese, nesse contexto da pandemia, que tem consequências não só sanitárias, mas também Econômico. econômicas, o grupo Renault se viu num impasse, né, das 747 demissões, enfim, muito noticiadas à época, né? E no âmbito daquela grande repercussão social, enfim, eu tive chance de ponderar da importância do grupo Renault prestigiar os acordos marco globais, ou seja, esses acordos internacionais firmados a partir da sede na França, né? E mais do que nunca é bom se destacar que a importância da atuação do sindicato dos metalúrgicos nesse processo, como também do próprio grupo Renault, que, dentre outras coisas, prestigiaram esse acordo Sim. internacional, tema da pesquisa, e conseguiram retornar a
negociação voltada a mitigar, a reduzir os impactos negativos da Covid-19 sobre os postos de trabalho aqui no Paraná. Ok, doutor. Você até já começou a comentar algo que eu ia perguntar para você. O seu livro fala sobre negociações coletivas, né, sindicato e marcos globais. Marcos globais, né, são, para os trabalhadores entenderem aqui, são contratos assinados com empresas multinacionais que valem para todos os países. Aquele marco ali, no caso, que eles assinam ali, vale. E o doutor vai explicar aqui na sequência para os trabalhadores como foi importante a Renault ter um marco global assinado. Até depois que eu também vou perguntar sobre a OIT, mas vamos deixar no segundo momento. Foi entre os fatores que foram fundamentais para o êxito da campanha lá na Renault, um dos ingredientes é exatamente o marco global que foi assinado. Inclusive, eu entrevistei aqui o senhor Sanches, que é secretário-geral da Industrial, né, que é o secretário-geral da Industrial e é brasileiro, que é uma honra para nós. A Industrial é um sindicato internacional muito importante, que agrega basicamente 100% da indústria, entre outros setores produtivos. E ele comentou no dia, porque a Industrial fez parte dessa assinatura também, e ele comentou no dia a importância fundamental do marco. E comentou aqui comigo, fui perguntando quem tinha marco global assinado. Ele falou que a Volkswagen, a Renault, a Volvo, CNH. E eu queria, e claro que tem algumas empresas importantes que não têm. Como é que a gente poderia fazer, doutor? Talvez é possível se criar uma legislação, né? Já que estou falando com o procurador aqui do MSPT, que obrigasse a todas as multinacionais a assinarem um acordo global, um marco global? Isso seria possível, doutor? Seria interessante? De fato, Gil, como você bem disse, a Industrial, ou seja, esse sindicato internacional que é composto por sindicatos do mundo inteiro, inclusive o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, tem desempenhado um papel muito importante nos acordos marco globais, ou seja, esses acordos internacionais que tentam abranger trabalhadores e trabalhadoras no mundo todo. Nessa pesquisa, eu até cheguei a me debruçar sobre essa questão da ausência de lei, ou seja, como fazer os acordos marco globais produzirem efeitos, ou seja, garantir a sua aplicação em relação, por exemplo, àqueles contratados no Brasil, ou seja, empregados de empresas multinacionais que têm filial no país. É bom que fique claro que o acordo ele tem um quê de voluntariedade, de autonomia por parte do sindicato que firma e por parte da empresa que está no outro polo dessa composição. E, obviamente, nesse contexto, ainda que não tenhamos uma lei nacional definindo a vinculação, o fato de que sindicato e empresa estabelecerem esse compromisso, essa composição, por si só já é capaz de produzir efeitos muito positivos. Né? Você mesmo disse que muitas empresas com unidades aqui no Paraná são signatários, ou seja, assinaram acordos com essa entidade internacional. Diante disso, eu posso afirmar sem sombra de dúvida de que, ainda que não tenhamos uma lei específica tratando dos acordos marco, eles produzem efeitos e, portanto, acabam por conduzir a atuação dessas empresas no que tange aos direitos trabalhistas de todos aqueles que são contratados em Curitiba, em região metropolitana, enfim, todos aqueles contratados por essas empresas que têm unidades no Paraná, Renault, Volvo, Bosch e tantas outras. Tantas outras.
E também tem um detalhe assim da importância dessa sua colocação, né, da importância da transnacionalidade nas negociações coletivas. Quando o senhor já estava apresentando sua tese, a gente estava, acho que no começo da pandemia, por exemplo, né? Acho que não deu para contemplar a pandemia ainda né, na sua tese de doutorado. Mas veja, né, a pandemia é algo que a última vez que teve a pandemia igual a essa nossa aqui foi no começo do século passado, que foi a greve espanhola, era um outro momento. Mas podemos ter daqui para frente mais, infelizmente, com mais frequência, situações como a Covid-19 agora. E como o Covid-19 vitimou trabalhadores globalmente. Se já tivéssemos Sim, sim. estabelecidos que as negociações coletivas fossem transnacionais, que as coisas já conseguíssemos, desculpe, já tivéssemos que isso fosse já uma regra, né, uma regra do jogo global, de que os Uhum, trabalhadores todos tivessem o uhum, mesmo acesso, o uhum, mesmo direito, da maior quantidade de segurança possível, esta uhum. pandemia não teria afetado como afetou. Né? Olha aqui no Brasil o que a gente vive, né? O senhor está acompanhando. Sim, As pessoas, quando mais sim. precisam de emprego, aconteceu lá na Renault, elas são colocadas para fora. Estou citando a Renault aqui, mas é um exemplo, que é um grande exemplo. Mas acontece em todas as empresas, em todos os Uhum. setores. As empresas não se preocupam em demitir na pandemia, elas só pensam na parte econômica. E eu estou reiterando isso para o trabalhador que está nos ouvindo entender a importância, doutor, a relevância do seu trabalho. Doutor, eu tenho uma outra dúvida que passa por aí também. Em relação à OIT e as cláusulas às quais nós somos signatários, nós, eu me refiro ao Brasil, somos signatários ou não. Durante a questão da Renault, alguns setores jurídicos tentaram buscar algumas coisas ali na OIT e nos deparamos com bem isso aqui, por exemplo, a cláusula sobre demissão em massa, o Brasil não é signatário. É isso, né, doutor? E Sim. também, Mas, Gil, se você... pode falar, Sim, sim. pode falar, Não, doutor. se você me permite só retornar um pouco à questão da Covid, de fato, a Covid ela não foi analisada na minha tese. Mas no livro lançado, ou seja, no livro Negociação Transnacional, Negociação Coletiva Transnacional, eu tenho um capítulo que trata especificamente da Covid. E trata sobre que fundamento? Fundamento de que é uma pandemia, ou seja, uma ameaça mundial que também repercute sobre a classe trabalhadora. E daí, mais uma vez, a importância dos sindicatos internacionais e das empresas multinacionais estabelecerem protocolos para serem aplicados no país inteiro. Me parece que o retorno às atividades é algo que vem sendo praticado no mundo inteiro. Daí porque é absolutamente imprescindível que essas grandes empresas multinacionais, junto com os sindicatos, com as federações sindicais internacionais, definam em acordos marco globais protocolos de retorno, a questão do álcool gel, da máscara, a questão do distanciamento, a questão dos testes em face da Covid, ou seja, uma série de procedimentos que, repito, por se tratar de uma pandemia, devem ser uniformizados no mundo inteiro. Né? A outra questão que você me traz, Gil, da OIT, enfim, e da vinculação, ou seja, de como as convenções da OIT produzem efeitos no país. Bom, só para que não se perca, né? A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela é composta por vários Estados-membros, né? Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Japão, enfim. São quase 200 Estados-membros que compõem a OIT. Organização essa que busca definir padrões, garantias mínimas para o contrato de trabalho no mundo todo. Bom,
Dentre outras coisas, a OIT trata da negociação coletiva e trata também da dispensa em massa, né? E é bom que fique claro, até não tive chance de falar disso antes, os acordos marco globais, em grande parte, repetem aquilo que consta das convenções da OIT. Ou seja, ao ler os acordos marcos da Volvo, da Volkswagen, do próprio grupo Renault, você vê uma menção, uma repetição daquilo que consta nos documentos da OIT. E daí você noticia essa preocupação. Poxa, mas se o Brasil não ratificou determinada convenção, como é que fica para o trabalhador brasileiro? Ora, no grupo Renault, no grupo Volks, esses acordos marco repetem essas convenções. Então, ainda que o Estado brasileiro não tenha ratificado, por exemplo, a Convenção 158, que trata lá da motivação do ato de rescisão contratual, ainda assim, por constar no acordo marco global, essas empresas têm que cumprir, inclusive no Brasil. Essa ideia é por mim defendida nesse livro, né? De que, ao firmarem perante as federações internacionais esse compromisso de cumprir as convenções principais da OIT, é dever dessas grandes empresas multinacionais observar essas regras em relação a trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, né? Inclusive nessa questão da dispensa coletiva, que se defende a tese que tem que ser precedida de uma negociação coletiva, né? Coisa que, felizmente, mais uma vez, uma saudação ao Sindicato dos Metalúrgicos e ao grupo Renault, foi o que ocorreu no caso da demissão dos 747 trabalhadores, ou seja, processo esse que foi interrompido, né? E no âmbito do qual definiu-se, no âmbito dessa negociação, medidas para minimizar os efeitos dessa crise da Covid. E é claro que tem que se destacar não só o acordo marco global, mas também toda a atuação da sociedade civil do Estado do Paraná, seja por parte dos deputados, do governador e principalmente dos trabalhadores que, através da greve, através das manifestações, conseguiram sensibilizar o grupo Renault da importância de se negociar e, portanto, se buscar medidas que reduzissem os impactos negativos da Covid. Isso mesmo, doutor. Só me mantendo nesse tema, então, como o senhor acabou de colocar, quando a gente está tratando de um problema na Renault, na Volvo, na Bosch, apesar de o país não ser signatário de algumas cláusulas da OIT, os marcos globais, eles resolvem, né? E se acontece uma coisa dessa numa outra empresa multinacional que não tem um marco global assinado? Nessa hora, não ter também a cláusula da OIT, nesse caso, esses trabalhadores ficam descobertos, porque a gente sabe que é uma minoria, né, das empresas que nós temos aqui, das multinacionais, que tem um marco assinado. Então, pensando assim no coletivo e nos demais, é super importante o marco, com certeza, mas para o bem dos trabalhadores brasileiros, seria importante que o Brasil assinasse. E agora eu vou lhe perguntar aqui como leiga, assim como os trabalhadores, simplesmente o Brasil resolve não assinar uma cláusula, porque também isso é uma coisa voluntária em relação à OIT, doutor? Pois é, veja, você faz menção aqui à Convenção 158, que foi ratificada pelo Estado brasileiro e, na sequência, foi denunciada, ou seja, houve uma desistência formal do Brasil ao cumprimento dessa convenção. E, à época, o que se deu foi uma interpretação equivocada da Convenção 158. Acreditou-se, na época, que ela trazia uma espécie de estabilidade
perpétua, ou seja, as empresas não poderiam mandar embora, não poderiam rescindir contratos de emprego. Mas não é isso que se extrai da Convenção 158. O que temos na Convenção 158 é a motivação. O empregador pretende demitir, ele precisa motivar, tem que dizer por que está demitindo. Eu estou demitindo por conta de uma falta grave, uma justa causa, ok. Eu estou demitindo por conta de uma crise, por conta do contexto socioeconômico do país, enfim, está motivando. Tá? E é claro que da Convenção 158 se extrai também, juntamente com a Convenção 87 e a 98, a importância do processo de negociação. Por quê? Uma coisa é uma demissão individual de um único trabalhador. Outra coisa é aquela decisão que repercute sobre vários contratos, o que se classifica como demissão coletiva, demissão em massa. Ora, em se tratando de um ato coletivo, necessariamente o sindicato tem que participar desse processo. Por quê? Porque o sindicato é aquele que representa a categoria nas questões coletivas. Mais uma coisa, o fato do Estado brasileiro não ter ratificado todas as convenções não quer dizer que elas não produzem efeitos no Estado brasileiro. Dentre outras coisas, porque me parece, e eu até cito esse documento no meu livro, a OIT, no ano de 1998, aprovou a Declaração de Princípios Fundamentais. E por essa declaração dos direitos fundamentais do trabalho, ela tenta unificar suas principais convenções, né? Todas elas voltadas ao conceito de trabalho decente. Então, eu tenho ali trabalho escravo, infantil, trabalho, questão de discriminação e, principalmente, liberdade sindical e negociação coletiva. Sim. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que o Estado brasileiro não tenha ratificado todas as convenções da OIT, pelo fato de ser Estado membro da OIT, ou seja, como o Brasil pertence à OIT, ele tem que cumprir a Declaração dos Princípios Fundamentais do Trabalho. E, portanto, ele se vincula a todas as regras, dentre elas, finalizo aqui, a necessidade de negociação coletiva prévia nas hipóteses de demissão em massa. Doutor, nós já estamos, né, nos dirigindo para o final da nossa entrevista aqui e eu não posso deixá-lo ir embora sem fazer uma pergunta muito importante. Eu quero aqui também dizer aos nossos trabalhadores e trabalhadoras e a sociedade que está nos ouvindo que, além de tudo que nós falamos sobre o doutor até agora, ele também é um dos coordenadores, tem uma participação especialíssima no Fórum de Liberdade Sindical do Paraná. Então, mais uma vez, o MPT está cumprindo seu papel fiscalizador, orientador, né? E também como legislador, né? Porque tem essa prerrogativa, em defesa dos trabalhadores, gente. Que nós temos aqui, porque a gente reclama muito no Brasil de uma porção de coisas, e temos que deixar claro para o nosso trabalhador o que está acontecendo e quais instituições estão cumprindo o seu papel. Eu até comentei com a doutora Cristiane isso aqui também na quarta-feira, né? Dei parabéns a ela. Tanto em relação à questão sanitária, o MPBR, né? O Ministério Público, que não é só o do trabalho, realmente, como o que aconteceu aqui, que não vamos entrar em detalhes, com a falta de uma organicidade para se impedir que chegássemos a quase 150 mil óbitos no Brasil, porque a gente sabe que, além da letalidade do vírus, também houve muita falta de coordenação nas ações. Então, o Ministério Público, no Brasil inteiro, teve uma ação fundamental para garantir que não tivéssemos com um número muito maior de vítimas. Tá? Então, agora, em relação aqui ao mundo do trabalho, aos sindicatos, nós temos, assim, até me perdoe aqui se aconteceu mais alguma coisa que eu não acompanhei.
Sim. A última coisa que eu acompanhei aqui, que nós noticiamos e entrevistamos, inclusive, pessoas aqui a respeito, para repercutir, foi uma medida provisória que saiu no final de sexta-feira. E segunda-feira, o mundo do trabalho tomou conhecimento que, a partir daquele dia, tinha uma portaria que começa a valer imediatamente, né? Ela tem uma ação imediata, em relação aos trabalhadores trabalharem aos domingos e feriados, sem receber hora extra, e só iriam repor esse dia quando o patrão achar que deve. E a parte mais nefasta para o mundo sindical é que ele tirou completamente o sindicato dessa negociação. Isso se define entre empresas e trabalhadores. Então, como eu sei que o Fórum Paranaense de Liberdade Sindical, ele combate as ações antissindicais, essa é mais uma. Como o senhor avaliou tudo isso? Qual é a sua opinião a respeito, doutor? Sim, de fato, a negociação coletiva, ela tem um papel importantíssimo, dentre outros, de equiparar essa relação de forças, ou seja, trabalhadores e empregadores. Há que se partir do pressuposto, isso é quase que consenso, né? Ou seja, é senso comum. O trabalhador tem grande dificuldade de negociar diretamente com a empresa, tendo em vista a sua condição de fragilidade, ou seja, ele não tem como impor ao empregador, muitas vezes uma grande empresa, o conteúdo dessa composição. Né? E nesse contexto, é absolutamente imprescindível a participação da entidade sindical, que vai tentar equiparar esse jogo de forças, né, entre, repito, empregador e trabalhador. O trabalho aos sábados e domingos é um exemplo claro disso, ou seja, primeiro que temos que limitar, ou seja, quais seriam as atividades que necessariamente teríamos que ter trabalho em domingos e feriados, né? Não só sábado. Segundo, é importantíssimo que o sindicato participe desse processo. Não me parece que o trabalhador individualmente possa, por exemplo, se recusar a trabalhar no domingo, possa se recusar a trabalhar no feriado. Logo, toda e qualquer iniciativa, seja de lei, seja de MP, que busque prestigiar o acordo individual e afastar o sindicato desse processo, ao meu ver, violam a Constituição, que, dentre outras coisas, define a negociação coletiva como um direito fundamental. Então, seja no que se refere a trabalho aos domingos, feriados, seja no que se refere a banco de horas, sistema de compensação, ou seja, tudo aquilo que diz respeito à vida do trabalhador. É importantíssimo que o sindicato faça parte desse processo para, dentre outras coisas, garantir uma certa igualdade entre os dois lados e, consequentemente, defendendo o interesse desse trabalhador da melhor forma possível. Obrigada, doutor. Nós estamos aqui finalizando a nossa entrevista e eu estava exatamente aqui agora pensando que oportunidade os nossos trabalhadores, porque assim, o doutor Alberto, ele participa de vários fóruns, né, como procurador. E é importante essa oportunidade do senhor estar falando diretamente com as pessoas que se beneficiam, doutor, se beneficiam com essas ações que são propostas por vocês, tanto lá no fórum. E até, Gil, me desculpe, mas Não, por até favor. você tinha falado antes do fórum, e esse me parece um dado importante. Ou seja, o Paraná tem um fórum estadual das entidades sindicais. Esse fórum, dentre outras coisas, tem tido uma atuação importantíssima na questão do enfrentamento da Covid. Ou seja, o fórum contratou, ou melhor, as entidades que compõem o fórum
contratou 2 médicos que, por sua vez, elaboraram um grande documento, um protocolo que tem como finalidade auxiliar os sindicatos e as próprias empresas a definir um mecanismo de retorno, às atividades onde se possa proteger a saúde desse trabalhador. Dentre outras coisas, essa me parece uma tarefa importantíssima do fórum, ou seja, ele atua como protagonista, ele chega e diz, olha, estou aqui, tenho capacidade, tenho conhecimento técnico, recorro a médicos e especialistas em questões epidemiológicas e apresento aqui um documento para, dentre outras coisas, no âmbito da negociação coletiva, acordos e convenções, definir protocolos mínimos para a proteção do trabalhador e da trabalhadora em face da Covid-19. É verdade, foi bom que o senhor colocou, porque realmente eu não havia colocado aqui e foi assinado esse acordo, esse contrato com o governo do estado, eu acho que é 30 dias, né, doutor? 27, 25, alguma coisa assim. E foi realmente muito importante, porque era uma proposta do fórum. O fórum que é composto pelos procuradores, composto pelas entidades sindicais todas, enfim, por várias personalidades e instituições do mundo do trabalho. Então, é muito importante, porque às vezes o trabalhador, quando chega nele isso, às vezes até ele vai pensar que, nossa, que a empresa fez aquilo. Não que a gente ache que a empresa nunca faz nada de bom, não é isso. Mas só que a gente tem que dar realmente crédito, né, para quem está fazendo um trabalho muito sério, como é o caso do Fórum, e foi uma conquista importante aqui no Paraná, e que também agora está servindo de exemplo para o resto do país. Porque tudo pegou todo mundo de surpresa, mas o maior contingente somos nós, os trabalhadores. E as empresas os trabalhadores estavam na mão das empresas, né? Falando no geral, o sindicato aqui desde o começo, independente de qualquer coisa, o doutor Zurrer, que é o nosso médico do trabalho aqui, que coordena nesse setor, ele, desde o começo, foi feito aqui um protocolo e o sindicato passou para as empresas. Só que o Sindicato dos Metalúrgicos não atende toda a área de produção aqui do estado, para falar, né? A ação foi Curitiba, região metropolitana, em relação aos metalúrgicos. Mas quantos trabalhadores de outros setores na época estavam reclamando que não tinha esse protocolo? Então, agora, quando o Fórum consegue assinar um contrato com o governador, o Paraná inteiro está coberto. Então, é muito importante. A gente tem que, né, clarear para o trabalhador, para a sociedade saber quais são os agentes que estão trabalhando pela sua segurança, para que você tenha dignidade, né, tenha uma vida digna e tenha saúde, principalmente. Doutor, eu lhe agradeço muito, o seu tempo é precioso e o senhor acabou de ceder generosamente aqui para os nossos trabalhadores. E eu agradeço muito. Se eu quiser deixar uma mensagem aqui no final, fique à vontade. Então, mais uma vez, mandar uma saudação aos metalúrgicos, ao Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, que tem cumprido uma função importantíssima. De fato, a pandemia traz desafios muito grandes que, dentre outras coisas, requerem das entidades sindicais a atuação como protagonistas, ou seja, os sindicatos têm que se fazer presentes para tentar, repito, minimizar os efeitos negativos da Covid-19. Muito obrigada. Obrigada, doutor. E até o nosso próximo encontro. Tá? A gente aguarda o senhor aqui. Até.